Este manuscrito foi encontrado em 2020, dentro de uma caixa selada por cera negra, escondida sob o altar de uma pequena e esquecida igreja católica no sertão da Bahia. Seu conteúdo abalou teólogos e historiadores. Relatos de uma criatura mitológica mantida em cativeiro durante os tempos de Jesus, silenciada por ordens secretas do Sacro Império Romano. No século XIX, um bispo brasileiro chamado Dom Estevão de Lacerda viajou ao Vaticano em missão diplomática. Ao investigar as bibliotecas secretas da Santa Sé, encontrou um códice latino intitulado Lupus in Vinculis, o lobo acorrentado. Nele, um relato arrebatador descrevia com precisão cirúrgica a existência de uma besta sobrenatural capturada por soldados romanos pouco após a crucificação de Jesus Cristo. Dom Estevão ficou obcecado pelo conteúdo. Escreveu em seu diário pessoal toda a narrativa que conseguiu traduzir antes de ser alertado de que estava se envolvendo com conhecimentos proibidos. Meses depois, ele desapareceu misteriosamente em uma viagem à sua paróquia na Bahia. Seu diário nunca foi publicado, até ser descoberto por acaso em uma restauração da Capela de São Bento em 2020. O que você vai ler agora não é uma ficção. É a transcrição integral do diário de Dom Estevão, com detalhes chocantes sobre a besta que viveu nos porões do Coliseu e que talvez ainda viva. O monstro não foi morto. Ele apenas adormeceu. Capítulo 1. As sombras de Roma. As chamas das tochas tremulavam enquanto o cheiro de carne queimada e sangue seco pairava sobre a Via Ápia. Marcus Severus, um jovem centurião romano de expressão rígida e olhos que já haviam visto demais, segurava firme a empunhadura de sua Gladius. 3 corpos estavam estirados na calçada sagrada. Soldados experientes, destroçados como se tivessem enfrentado um exército invisível. Um deles ainda murmurava, os olhos arregalados de terror. Ele anda sob a lua, olhos de homem, garras de besta. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que gritos. O relatório oficial dizia, animais selvagens, mas Marcos não engoliu a explicação. Havia algo nos ferimentos. Precisão, raiva, inteligência. Ao investigar os arredores, encontrou algo gravado com sangue em uma parede de pedra. Letras hebraicas antigas, formando palavras que nenhum dos soldados entendeu. Chamaram um velho escriba judeu, prisioneiro político de guerra, que ao ver a mensagem empalideceu. A lua do Messias trará a besta do leste. Vocês quebraram o pacto. Depois disso, ele se recusou a falar mais. Naquela mesma noite, enquanto a cidade dormia, um novo ataque aconteceu. Desta vez, em um bairro de mercadores judeus ao sul do Tibre. Entre os destroços de uma casa, apenas um sobrevivente foi encontrado. Um garoto cego de um olho, enlouquecido. Ele repetia a mesma frase sem parar, os dentes batendo de frio apesar do calor. O homem com olhos de lobo. O homem com olhos de lobo. As palavras ecoavam como uma profecia esquecida. Marcos começou a sentir um frio subir pela espinha. No Senado, Marcos foi chamado por homens que raramente se mostravam. Sacerdotes vestindo túnicas escarlates e anéis de ouro negro. Um deles falava em nome do Conselho dos Deuses. Há forças além de nossas fronteiras. Você viu o que não devia. Agora queremos que capture o que está por trás disso. Marcos, mesmo relutante, aceitou. Algo em seu sangue o impulsionava, como se ele já conhecesse aquela sombra que todos temiam. Uma memória antiga, enterrada, pulsava em seu peito. Preparando-se para a missão, Marcos recrutou apenas os mais confiáveis. Um deles era Aélios, um guerreiro germânico que jurava ter visto sua aldeia inteira dizimada por uma criatura semelhante. A lua sangrou aquela noite, ele disse. Também levou Gaia, uma sacerdotisa exilada de Delfos, que afirmava ter tido visões com um homem amaldiçoado por amar demais. O grupo partiu ao amanhecer em direção ao deserto da Judéia, onde os antigos textos indicavam o surgimento da besta. Durante a travessia, Gaia alertava sobre presságios. Há algo errado com o céu. As estrelas estão mudando de posição. Em uma noite particularmente fria,
Marcos sonhou com uma cela escura. Dentro dela, um homem coberto de pelos, acorrentado, olhava diretamente para ele e dizia: "Você não devia ter vindo. Somos irmãos, você e eu." Ao acordar, Marcos estava suando frio. Gaia olhava para ele com olhos de medo. "Você ouviu, não foi?" perguntou. Ele não respondeu. Quando chegaram às ruínas de uma vila isolada, encontraram sinais claros de batalha. Sangue fresco, paredes arranhadas com garras e símbolos religiosos quebrados ao chão. Um dos soldados desapareceu após seguir uma trilha de pegadas. Horas depois, voltou, mas seus olhos estavam vazios. Ele atacou o grupo como um animal, e Aélios teve que cravar uma lança em seu peito. Ele já não era mais humano, sussurrou Gaia. Marcos sabia. A besta estava próxima. Na calada da madrugada, cercados por sombras e sussurros, os homens de Marcos sentiram-no se aproximar. Um uivo rompeu o ar seco, vindo das montanhas. Era agudo, longo e parecia conter dor, fúria e saudade. Marcos então percebeu. Aquela não era apenas uma criatura selvagem. Era algo que havia sido humano. E de alguma forma que ele ainda não entendia, aquilo o reconhecia. Capítulo 2. A besta de Getsemane. O sol nascia rubro sobre as colinas de Getsemane quando os homens de Marcos chegaram à ravina. O silêncio era antinatural, como se o deserto prendesse a respiração. Gaia parou repentinamente, ajoelhou-se na terra e começou a traçar símbolos com o dedo. Estamos perto demais. Aqui, o sangue se lembra. Marcos sentiu o chão vibrar sob os pés. Aélios segurou firme o escudo. Havia cheiro de enxofre no ar e uma sensação de que olhos os observavam das sombras. Olhos que não eram humanos. O vilarejo estava em ruínas. Casas queimadas, oferendas pagãs quebradas, corpos de animais empilhados como oferendas macabras. No centro, uma cisterna manchada de sangue escorria para o solo seco. A cena era de um sacrifício mal feito. Gaia reconheceu um símbolo gravado com unhas. Uma espiral dupla, marca de licantropia ancestral. Eles tentaram aprisioná-lo com magia hebraica e falharam. Agora, ele está livre. Marcos se aproximou e viu do outro lado da vila pegadas enormes, indo em direção à floresta. Sem aviso, a floresta os engoliu. Um a um, soldados começaram a desaparecer. Primeiro Gemelos, encontrado com o pescoço torcido. Depois, Drusos, arrastado para dentro de uma caverna. O medo já se instalava quando o ataque veio. A criatura saltou de um rochedo, um borrão de músculos, garras e dentes. A luta foi brutal. Aélios foi ferido gravemente, Marcos teve o braço rasgado, mas Gaia conseguiu entoar um cântico antigo, com sangue misturado a vinho. As correntes sagradas, feitas com prata do templo, finalmente seguraram a besta. O lobisomem urrou. Um som tão profundo que fez as aves caírem mortas do céu. Ele cambaleou, caiu de joelhos, mas seus olhos fixaram os de Marcos. Não havia puro ódio. Havia dor, uma agonia humana. "Tu", murmurou a criatura, com a voz grave e arranhada. Marcos recuou. Havia reconhecimento ali. A pele da criatura, marcada por cicatrizes antigas, pulsava como se estivesse tentando se libertar da própria carne. Algo dentro de Marcos se partiu, e ele não sabia o porquê. Ao preparar o transporte para Roma, Marcos sentiu a presença de alguém observando de longe. Um homem de túnica branca, pele queimada de sol, pés descalços. Ele não dizia uma palavra, apenas observava com expressão de tristeza profunda. Gaia o viu também e estremeceu. Ele não pertence a este tempo. Seu espírito é mais antigo que o Império. Quando Marcos piscou, o homem havia desaparecido. Mas um pequeno pergaminho foi deixado no chão. Nele, escrito em aramaico: "Vocês acorrentaram o que devia ser liberto." Durante a viagem de volta, a criatura permaneceu em silêncio, mas sua presença pesava como uma maldição sobre a caravana. Os animais adoeciam,
Os homens tinham pesadelos. Gaia afirmava que ele não é apenas uma besta, é um reflexo da fúria dos inocentes mortos. Aélios, enfraquecido, começou a ter visões. Dizia ver o próprio rosto na criatura, como se fossem um só. Marcos, em silêncio, começou a registrar tudo em um códice, sem saber que aquele seria o começo de algo muito maior. Já nos arredores de Roma, um velho sacerdote interceptou a caravana. Ele pertencia à Ordem dos Custódios da Lua, um braço oculto do culto de Diana. A criatura não pode ser mostrada ao povo. O Senado quer enterrá-la, mas ela carrega a marca de uma profecia. Marcos, relutante, permitiu que o velho realizasse um ritual de contenção, enterrando o caixão da besta sob camadas de símbolos sagrados e cinzas humanas. Mas ao final, a criatura falou: "Você verá o que sou, quando for tarde demais." Ao entrar novamente nos muros da cidade, Marcos sentiu um aperto no peito. O povo celebrava os jogos no Coliseu, ignorando o que se escondia sob seus pés. Ele entregou o relatório ao Senado, mas guardou para si um detalhe. Ao tocar a corrente da criatura, ele não sentiu medo. Sentiu familiaridade. Gaia, ao seu lado, murmurou: "O sangue fala mais alto que a verdade." Capítulo 3. O cativeiro sob o Coliseu. O subsolo do Coliseu era um labirinto de horrores que poucos conheciam. Ali, entre ossos esquecidos e câmaras vedadas com selos antigos, a criatura foi acorrentada. Prata líquida corria pelos anéis das correntes, misturada com o sangue de mártires sacrificados. O ar era grosso, impuro, repleto de cânticos sussurrados por monges encapuzados. A besta dormia, ou fingia dormir. Seus olhos, quando abertos, pareciam observar algo além deste mundo, como se ouvisse os mortos clamando por vingança. Marcos visitava a cela da criatura todas as noites, mesmo sem entender o porquê. Ficava em silêncio, observando-a respirar, sentindo o peso daquela presença que crescia dentro dele. Começou a ter visões. Em seus sonhos, corria por florestas desconhecidas, sentia o gosto de sangue fresco na língua e a dor lancinante da transformação. A cada visita, os olhos da criatura o acompanhavam com mais atenção, como se estivessem sintonizados no mesmo batimento cardíaco. "Você já sabe quem eu sou?" ela sussurrou certa vez, mesmo sem mover os lábios. Os sacerdotes tentavam exorcismos violentos. Tatuaram crucifixos queimados na carne da criatura. Enfiaram pregos sagrados sob suas unhas. Mas a besta apenas sorria. Um sorriso torcido, animalesco, repleto de raiva ancestral. Um deles enlouqueceu, arrancando os próprios olhos ao gritar: "Ele não é do inferno. Ele é anterior ao inferno." Gaia, observando tudo, dizia que aquilo não era possessão, era maldição. Ele é um fardo vivo de gerações amaldiçoadas, um espelho do ódio humano. Certa noite, Marcos acordou em sua câmara com marcas de garras no peito. Havia sangue seco, mas nenhuma dor. Gaia examinou os ferimentos e murmurou assustada: "Você está mudando, não fisicamente, ainda, mas por dentro, algo se parte a cada noite." A cada ciclo lunar, Marcos ficava mais inquieto, mais forte, mais rápido. Começou a ouvir sussurros nas paredes, a entender idiomas que jamais estudou. A criatura, em sua cela, o chamava de irmão quebrado e dizia que o Império não queria curá-lo, queria usá-lo. O sumo sacerdote dos custódios revelou então um segredo guardado por séculos. Uma profecia que dizia que o sangue do Messias traria redenção a todos os amaldiçoados pela lua. Mas ele morreu antes que pudéssemos chegar até ele. Marcos, transtornado, perguntou como o lobisomem conhecia Jesus. O velho hesitou. Ele foi testemunha. Ele chorou quando o viram crucificado. Há mais humanidade nele do que em muitos homens deste império. Marcos se afastou, a cabeça em chamas,
os batimentos fora de controle. Em um momento de lucidez, a criatura falou por horas com Marcos. Contou seu nome original, Eliezer, um camponês judeu que tentou proteger sua vila de saqueadores romanos e, ao amaldiçoar um general com palavras de poder esquecidas, foi atingido por uma flecha de prata e renasceu como algo entre dois mundos. Jesus me viu. Ele não fugiu. Chorou por mim. Disse que eu também era filho do Pai, mas que minha dor duraria eras. Marcos caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo junto ao suor frio. Os dias seguintes foram de tormenta. O céu sobre Roma ficou vermelho por 3 noites. Crianças adoeceram sem explicação. Os jogos do Coliseu foram cancelados. O Senado começava a temer que a besta despertasse algo mais profundo, um contágio espiritual. Decidiram selá-lo em uma tumba sagrada enterrada sob o altar de Júpiter. Marcos protestou, mas foi ameaçado. Gaia sussurrou: se fizerem isso, selarão a si mesmos com ele. E assim, numa noite sem estrelas, a criatura foi sepultada viva, em silêncio. Mas, antes de fechar a tumba, olhou para Marcos e disse: nos encontraremos quando o império cair. Capítulo 4. Sangue e redenção. Marcos não conseguia mais dormir. A cada noite, ouvia uivos vindos das profundezas do Coliseu, mesmo após a criatura ter sido selada. Gaia dizia que os sonhos estavam se tornando realidade, e que a maldição não estava apenas em Eliezer, mas agora também nele. O selo foi quebrado, Marcos. Não com as mãos, mas com o coração. Ele começou a registrar cada delírio em um códice secreto. Desenhava símbolos que nunca aprendeu. Seus olhos, antes castanhos, agora refletiam tons de âmbar sob a lua. Em uma noite de febre, Marcos teve uma visão. Via-se entre as oliveiras do Monte das Caveiras. Do alto da colina, um homem crucificado olhava diretamente para ele. Havia dor e amor no olhar. Eliezer estava ali também, ajoelhado, coberto de sangue e correntes, chorando em silêncio. Eu pedi para morrer, e ele pediu para eu viver. Ao acordar, Marcos sentia o gosto metálico de sangue na boca. Seus dentes estavam mais longos. Gaia o observava em silêncio, lágrimas nos olhos. Você está se tornando ele. Desesperado por respostas, Marcos buscou antigos arquivos do templo de Diana. Entre manuscritos rasgados e velas consumidas, encontrou um pergaminho em hebraico escrito à mão. O lobo que chora por amor será o arauto da queda dos impérios. Havia desenhos de um homem com cabeça de lobo, sendo abraçado por uma figura luminosa, identificada como o Justo. Marcos tremia ao tocar o pergaminho. A besta, ele entendeu, não era o mal. Era o espelho da violência romana. A tensão com o clero aumentava. O alto sacerdote declarava que a besta era um demônio a ser extinto. Mas Gaia se opôs. Vocês não querem acabar com ele, querem controlar a maldição, transformar isso em arma. Descobriu-se que alguns sacerdotes estavam colhendo sangue da criatura antes de ser selada. Buscavam criar uma linhagem de guerreiros invencíveis, híbridos entre homem e fera. Marcos confrontou-os, mas foi traído e capturado. Enjaulado como um monstro, viu-se refletido em Eliezer mais do que nunca. Durante seu cativeiro, Eliezer apareceu em espírito como uma sombra dentro das chamas da lamparina. Falou com ternura, não como besta, mas como homem. Você sente raiva porque ainda ama. E o amor, Marcos, é o que me manteve vivo. Jesus não me curou porque eu não pedi cura. Pedi justiça. A voz ecoava no peito de Marcos, quebrando as últimas muralhas de sua humanidade. Ele entendeu, então. A redenção viria com o sacrifício, não com o sangue. Marcos escapou, ajudado por Gaia e Aélios, agora gravemente ferido e meio transformado. Correndo pelas catacumbas de Roma, invadiram o templo secreto onde a tumba da criatura estava selada. Usando a lança do centurião Longino, relíquia da crucificação, Marcos a posicionou sobre o coração da criatura adormecida. Mas antes de cravar, ouviu:
Se me matar, serei livre. Mas e você? Ficará com a maldição sozinho? Ele hesitou. A lança caiu de sua mão. Então veio o confronto final. O clero apareceu armados de prata e cruzes. Gaia tentou pará-los, mas foi ferida. Marcos se ergueu diante da tumba, os olhos brilhando em ouro flamejante. Ele não é um monstro. Ele é o resultado de sua própria violência. Em um último grito de desespero, Marcos libertou a criatura. Não para atacar, mas para fugir. Eliezer correu pelas catacumbas e desapareceu sob a terra, deixando apenas uma última frase. Nos encontraremos quando a lua cobrir o sol. Capítulo 5. A maldição. Não morre. Séculos se passaram desde que a criatura escapou pelas catacumbas de Roma. O império caiu, os deuses foram esquecidos e a história foi enterrada sob o peso de 1000 mentiras sagradas. Mas em 1849, um bispo brasileiro chamado Dom Estevão de Lacerda encontrou nos arquivos selados do Vaticano um códice em couro negro, intitulado Sanguis Luporum, o sangue dos lobos. Dentro, o relato completo de Marcos Severus e os eventos ocultos que cercaram a crucificação de Cristo. Chocado e aterrorizado, Dom Estevão o transcreveu em seu diário, tentando decifrar a verdade. Dom Estevão afirmava ter sonhado com o Coliseu em chamas e com uma criatura de olhos dourados caminhando entre cruzes viradas. Ele acreditava que a Igreja havia apagado da história não apenas a criatura, mas toda uma linhagem de homens e mulheres marcados pelo gene da lua. Ao retornar ao Brasil, ele se isolou em uma capela simples no interior da Bahia. Ali, selou seu diário dentro de uma caixa de madeira escura, cravada com símbolos que ninguém soube interpretar. Até 2020, quando a capela foi restaurada após um incêndio inexplicável. O padre que encontrou o diário leu apenas 3 páginas antes de abandonar o sacerdócio. Disse que ouviu um uivo vindo das paredes da sacristia. Desde então, relatos de ataques estranhos surgiram nas matas próximas. Peles rasgadas, árvores marcadas por garras e um vulto enorme correndo entre as sombras, sempre em noites de lua cheia. Moradores falam de um homem-fera que chora antes de atacar. Um velho curandeiro da região sussurrou: "O sangue voltou, e ele está procurando alguém." No final do diário de Dom Estevão, há algo que parece um aviso, ou uma profecia. Ele afirma ter descoberto que Marcos não morreu. Em vez disso, sua maldição o manteve vivo, vagando entre eras, escondido da Igreja, caçando pistas para quebrar o ciclo. E mais, ele estaria buscando seu herdeiro, alguém que carrega em si o mesmo gene, a mesma dor, o mesmo chamado ancestral. Um descendente direto, alguém que pode ser a chave para libertar ou condenar toda a linhagem. O diário termina com uma frase escrita em latim e marcada com sangue seco. Sanguis non perit, luna spectat, heris adest. O sangue não morre. A lua observa. O herdeiro está aqui. Quando você terminou de ler este relato, sentiu o ar mais pesado? Uma coceira no pescoço? Os pelos do braço se arrepiaram? Talvez isso não seja coincidência. Talvez Marcos tenha te encontrado. Talvez você seja parte desta linhagem esquecida. E talvez essa história não tenha terminado. Talvez ela esteja apenas começando.